Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós também vamos fazer a revisão de geografia, né? Nós estamos estudando aí a unidade 1, Divisão Política do Brasil, e nós vamos fazer a revisão do capítulo 3, as regiões do Brasil. Logo aí na abertura do capítulo, vocês podem observar aqui a imagem, né? Observar aí também no livro de vocês. Veja aí onde vocês podem ver melhor. Que essa imagem de abertura é a junção de várias fotografias, de várias imagens bem diferentes uma das outras. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso país ele é muito diversificado, ele tem uma grande diversidade cultural. Além do nosso país ser grande na sua extensão territorial, ele também é muito grande na sua questão cultural, ele é muito rico culturalmente, né? E cada região do país tem aí suas características, suas particularidades e tem suas características específicas, né? Então a gente vai estar estudando aí sobre as 5 regiões do Brasil, que são elas: a região norte, fica lá no topo do país, né, lá em cima; a região nordeste, que é a região onde o nosso estado se encontra, o Ceará, né? Nós moramos na região nordeste. Aí na região centro-oeste, que fica bem no centro do país, temos a região sul e temos a região sudeste, tá certo? Essas são as 5 regiões, a divisão por região do nosso país. Dentro dessas regiões tem os estados, né? E cada estado também com as suas características particulares. Mas a gente vai estar estudando de forma geral essas 5 regiões do país e observando as suas características, como elas são, como o nosso país é organizado, é dividido nessas regiões, tá certo? Então acompanhe o vídeo e aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre esse capítulo, tá certo? O território brasileiro é dividido em 5 regiões geográficas: a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. A região norte, que é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, é uma das regiões com maior extensão do Brasil. Seu relevo é composto de planaltos, planícies e depressões. Em relação à sua hidrografia, destaca-se o rio Amazonas, o maior rio em extensão de volume de água do mundo. Com chuvas em grandes volumes e bem distribuídas, e temperaturas médias de 24 e 27 graus, o clima predominante da região é o equatorial. A vegetação é caracterizada pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que há muito tempo vem sofrendo com problemas de desmatamento. Com uma população de 17 milhões de habitantes, ela tem uma grande miscigenação, uma mistura entre os povos indígenas e europeus, principalmente os portugueses. Muitos habitantes residem às margens dos rios, que são a principal via de transporte. Esses habitantes são conhecidos como ribeirinhos. Essa região tem uma grande presença indígena e quilombola. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados. Apesar de não ser a maior em extensão territorial, ela tem 9 estados, que são eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Seu relevo é formado de planalto, planícies e depressões. E na sua hidrografia se destaca o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico após percorrer 2,800 quilômetros aproximadamente. Devido à falta de chuvas na região, muitos rios secam. Na vegetação, o destaque é para a caatinga, uma formação adaptada à falta de chuva que tem como principais espécies o xique-xique e o mandacaru. O clima predominante é o semiárido, com temperaturas médias de 27 graus. A população nordestina tem uma grande diversidade cultural, já que é formada pela miscigenação de indígenas, africanos e europeus. A região centro-oeste é formada pelos estados de Mato Grosso do Sul,
e Goiás, além do Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a capital do Brasil. Seu relevo é composto de planaltos e planícies, dando um destaque para a planície do Pantanal, a maior área alagada do mundo. Em relação à sua hidrografia, destaca-se o Rio Paraguai. O clima predominante da região é o tropical, que apresenta duas estações diferentes. O verão é a estação chuvosa e o inverno é o mais seco. As temperaturas médias variam de 20 a 25 graus. No norte do estado do Mato Grosso atua o clima equatorial. A vegetação predominante da região centro-oeste é o cerrado. Já na parte norte do Mato Grosso, concentra-se a floresta amazônica. Sua população é formada por indígenas, africanos e europeus. A região sudeste é composta pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Seu relevo é formado basicamente de planaltos e planícies, e na sua hidrografia destaca-se o Rio Paraná. O clima predominante na região é o tropical de altitude, caracterizado por temperaturas médias anuais de 18 graus e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, apesar de ter sofrido um intenso desmatamento. A região sudeste possui o maior número de habitantes, formando a população miscigenada entre os povos indígenas, europeus e africanos. A região sul é a menor região do Brasil, formado pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seu relevo é formado de planaltos, planícies e depressões. Em relação à hidrografia, destaca-se os rios como Iguaçu, Itajaí e Uruguai. O clima predominante da região é o subtropical, que apresenta as menores médias térmicas do Brasil, variando entre 18 graus a 20 graus. Com árvores altas e copas bem largas, a mata das araucárias é a vegetação predominante. A população dessa região é formada pela miscigenação de indígenas, africanos e europeus, posteriormente de italianos, alemãos e ucranianos. Muito bem, gente. Dentro desse capítulo, você também pode assistir um vídeo falando sobre as regiões do Brasil através da realidade aumentada. Então, aí na página 205, tem um RA que você pode abrir e assistir esse vídeo. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham observado as características de cada região do nosso país e essa divisão geopolítica do nosso território brasileiro. E logo aqui depois eu vou estar deixando a atividade para vocês realizarem aí no caderno, tá certo? E me enviar a fotinho. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!